Muitas vezes, na prática médica, nós vamos ter que investigar doenças de artérias ou de veias, né, como as tromboses, as estenoses, os aneurismas, as varizes. E podemos lançar mão dos métodos de imagem para fazer isso. Vale lembrar que nós temos, na verdade, duas circulações. A circulação arterial, com pressão alta, fluxo rápido, vasos com paredes espessas. E, por outro lado, temos a circulação venosa, que tem pressão baixa, fluxo mais lento e veias com paredes finas, e cujo calibre varia muito de um instante para o outro, de acordo com a quantidade de sangue que elas contêm. Tá, não vamos falar nem da circulação linfática, que é muito complicada. Bom, nessa aula nós vamos apresentar os principais métodos de imagens que são utilizados na investigação dos vasos. Vamos tentar entender como são obtidas as imagens nas técnicas não invasivas e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Veremos algumas doenças vasculares comuns e terminaremos falando sobre angiografia por catéter e um pouquinho, algumas noções sobre intervencionismo ou radiologia intervencionista. Os métodos de radiologia vascular podem ser divididos em invasivos, quando o contraste é injetado diretamente dentro do vaso a ser estudado com auxílio de um catéter e de uma série de procedimentos cirúrgicos, né, para colocar o catéter na região que nos interessa. Também podemos estudar os vasos usando métodos mais modernos, chamados de não invasivos, em que o vaso é estudado sem precisar colocar um catéter no seu interior. Os métodos não invasivos são a ultrassonografia com auxílio do Doppler, a angiotomografia e a angiorressonância. O efeito Doppler é caracterizado pela aparente mudança na frequência de um som quando a fonte está em movimento. O exemplo clássico é o apito de um trem, ou a buzina de um carro que está se aproximando ou se afastando de um ponto fixo, né? Por exemplo, a estação. Então, a impressão é que o som vai ficando mais agudo ou mais grave à medida que o trem ou o carro se aproxima ou se afasta. Então, com o auxílio do ultrassom, nós podemos localizar um vaso e aplicar sobre ele o efeito Doppler, para saber se há fluxo e também para poder estudar o fluxo, né? Nós podemos ver qual é o sentido e medir uma série de propriedades relacionadas a esse fluxo. Para facilitar, nós colocamos na imagem normalmente cor e, ao nosso bel prazer, nós decidimos que sentido vai estar relacionado a tal cor. Então, posso dizer que de baixo para cima o fluxo fica vermelho, de cima para baixo azul, né? Se eu estou estudando o pescoço, de cima para baixo fica vermelho e de baixo para cima fica azul se eu estou estudando a aorta. Então, isso é totalmente arbitrário. A vantagem do ecodoppler é que é totalmente não invasivo e bem barato, né? Um uso não exatamente vascular, que é bastante frequente, é quando eu encontro uma lesão na ecografia, eu aplico o Doppler em cima e vejo se essa lesão tem ou não vasos importantes no seu interior. As desvantagens do ecodoppler são que os vasos muitas vezes não são acessíveis ao feixe sonoro. Lembra que o feixe sonoro não passa nem por ar nem por osso. Então, se eu tiver que chegar no vaso através de ar e osso, eu não vou conseguir, porque o som vai ser refletido. Outro aspecto negativo é que a informação do fluxo vai depender de um fator não anatômico, mas fisiológico, que é a hidrodinâmica, a característica do fluxo. E nos fluxos turbulentos nós podemos ter resultados falso positivos. Então vou ter que lembrar um pouquinho lá de hidrodinâmica, que nós aprendemos no segundo grau e na biofísica.
Então, se eu tiver um cano, um condutor de calibre grande ou médio, o fluxo de um líquido no seu interior se faz de forma previsível. Ele se faz como se fosse em camadas, como se fosse o corte de uma cebola, assim, né? Ou seja, como se fosse uma soma de camadas diferentes de fluxo. Quanto mais periférico, o atrito das moléculas do líquido com as paredes do tubo torna o fluxo mais lento. E quanto mais central, maior a velocidade. Né? Isso é o chamado fluxo laminar. E ele é bem previsível e é muito útil para se estudar tanto o ecodoppler quanto a angiorressonância. Mas em algumas situações, como nas estenoses, o fluxo deixa de ser laminar e vira turbulento. E daí eu vou ter um aumento da impressão de lesão que não corresponde à anatomia. Ou seja, eu vou ter uma estenose menor, mas para mim vai parecer como se a estenose fosse mais importante, porque ao passar por ela o sangue deixa de ter fluxo laminar. Pior ainda, existem algumas situações no corpo humano onde o fluxo pode deixar de ser laminar sem estenose nenhuma. Por exemplo, numa bifurcação de um vaso grande, como uma carótida, por exemplo, a simples bifurcação pode gerar turbulência e eu vou deixar de ter sinal no início dos vasos filhos e vou ter a impressão que tem uma estenose quando na verdade não tem. Então, isso tem que estar sempre em mente quando eu falo de ecodoppler e de angiorressonância. Na angiotomografia e na angiorressonância, a primeira fase é adquirir imagens fonte. Normalmente a aquisição tem que ser de uma forma bem rápida, né, para que todas as imagens estejam na mesma fase de circulação. Na angiotomo eu sempre vou precisar usar contraste iodado, injetado em grande quantidade, muito rápido, né, que nós chamamos de injeção em bolo, enquanto que na angiorressonância eu posso obter imagens sem contraste, usando somente o fluxo, ou com contraste, né, injetando, no caso, gadolínio. Depois, essas imagens vão ser processadas em estações de trabalho, usando programas gráficos comuns e que permitem estudar melhor os vasos e criar projeções multiplanares, ou seja, cortes do sentido que eu quiser, ou reconstruções tridimensionais. Vamos ver aqui um exemplo de angiorressonância sem gadolínio para os vasos cerebrais. Nas técnicas comuns de ressonância magnética, nas técnicas anatômicas, algumas artérias não têm sinal. Por quê? Porque o hidrogênio do sangue, o próton, ele é estimulado pelas ondas de rádio, mas quando chega na hora de obter o sinal enviado por esse próton, por esse hidrogênio, ele já saiu da fatia que eu estou estudando. Então, onde deveria haver sinal, fica um vazio, é chamado de efeito flow void. Tá? Então, todas as vezes que eu tiver sangue com fluxo rápido, como é na artéria, eu posso ter flow void dependendo do tipo de aquisição que eu faço. O que nós fazemos? Qual que é o truque? Nas imagens vasculares, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer que o tecido estacionário perca sinal, fique saturado, enquanto que os vasos onde os prótons estão se renovando, eles tenham mais sinal. Então veja aqui nessas imagens como o parênquima cerebral fica com sinal baixo, um cinza assim, não sendo possível distinguir a anatomia, mas em compensação, olhe como os vasos ficam brancos. Por quê? Porque os prótons desses vasos estão se renovando durante a aquisição das imagens. Depois é só aplicar um filtro nas imagens. Esse filtro elimina os pixels com menos intensidade e conserva, digamos assim, os 10% que são mais brancos, que no caso da angiorressonância vão ser somente vasos. Então, eu pego essa imagem filtrada, jogo num programa gráfico e vou projetar no espaço tridimensional esses pontinhos brancos e vou obter uma angiografia. Essa projeção pode ser por transparência, pode ser formando uma superfície, ou pode até simular uma viagem por dentro do vaso, né? Eu posso fazer angionavegação. Isso dependendo do modelo que eu escolher para
fazer a reconstrução. Esse, por exemplo, é o resultado final de uma angiorressonância sem gadolínio, sem contraste à esquerda e com gadolínio à direita. Tá? À esquerda eu não vou usar gadolínio, vou demorar mais tempo para adquirir, vou ter que fazer aquisições demoradas, sempre tentando reforçar o fluxo. E na imagem com contraste, a imagem é obtida rapidamente e eu aplico os mesmos processos de reconstrução. Na maioria das regiões, o melhor é fazer com contraste, porque eu vou ter melhor relação sinal-ruído, eu vou ter os vasos melhor delimitados e vou também reduzir os artefatos de movimento que eu teria, por exemplo, no abdômen ou no tórax em aquisições longas. Então, em resumo, as principais vantagens da angiorressonância são não ser invasiva, exceto pela eventual injeção de contraste venoso, e o gadolínio tem muito baixo índice de reação. Ela é fácil de reconstruir, a subtração é quase que automática. Então, é um exame também que não exige grande expertise do serviço onde ele está sendo realizado. Além disso, eu posso obter algumas imagens anatômicas. Né? Se, por exemplo, eu estou pensando num problema de circulação cerebral, eu faço uma sequência FLAIR, uma sequência de fusão, que vão me dar informações anatômicas sobre o que se passa no parênquima do encéfalo. As desvantagens são que a imagem do vaso depende do fluxo, né, como no Doppler. Então tem todo a problemática dos artefatos de fluxo. Existe o problema que qualquer peça metálica, né, como principalmente os aparelhos ortodônticos, as próteses metálicas são comuns hoje em dia, elas geram artefatos de suscetibilidade magnética numa área grande que pode prejudicar a qualidade das imagens. E as imagens de angiorressonância são bastante sensíveis à suscetibilidade magnética. Outro defeito é que eu só vejo vaso grande e médio, não vejo vaso pequeno. Na angiotomografia também, nós vamos iniciar com uma injeção de contraste iodado em grande quantidade, né, em bolo, seguida logo após por uma aquisição rápida das imagens base. Por isso que o equipamento para fazer angiotomografia tem que ser o chamado aparelho multislice, ou seja, ele obtém vários cortes a cada giro do tubo. Normalmente se consegue boas angios a partir de 16 cortes por giro. Abaixo disso eu tenho que examinar regiões muito pequenas. Depois esses cortes vão ser processados, como na angiorressonância, os mesmos programas. Subtração, filtração, renderização, os processos gráficos para obter imagem. As vantagens da angiotomo são que ele é pouco invasivo, a imagem é anatômica, não é mais funcional, não relacionada ao fluxo. E ela é formada pelo contraste que preenche o vaso, exatamente como na angiografia por catéter. Tá? Então, os artefatos de fluxo praticamente não existem na angiotomografia. Como desvantagem, temos a necessidade de usar raio-x, radiação ionizante, a necessidade de usar contraste iodado, que é bem mais tóxico que o gadolínio. A reconstrução é mais trabalhosa, porque quase em toda a região vai ter osso, e o osso, que é muito denso, tem a mesma densidade do vaso com contraste. Então, depende de um bom reconstrutor, quase um artista que tem que ir avisando para o aparelho onde é osso, onde é vaso, e obtendo assim o isolamento dos vasos no programa gráfico. Também só vasos grandes e médios são vistos. E não podemos demonstrar diversas fases da circulação, como é possível na angio e agora na ressonância. Então, nós só vemos o vaso cheio, não tenho chance de acompanhar o enchimento do vaso. Resumo final é que nós podemos usar qualquer um dos dois métodos, angiotomo ou angiorressonância, de acordo com a experiência do local. Normalmente, a angiotomo dá a imagem mais bonita. Além disso, a angiotomo é usada em urgências porque a aquisição é bem rápida. Se o paciente está mexendo, está meio confuso, a aquisição da angiotomo é muito rápida.
Isso é mais importante do que a dificuldade de reconstrução que eu tenho em relação à angiorressonância. Nos dois métodos, se houver um hematoma grande ou sangramento importante, o sangue vai prejudicar as imagens. Ele vai se confundir fluxo com sangue e nós podemos ter resultados falso positivos. Bom, é só dessa primeira parte da aula de radiologia vascular. Obrigado.